Olá, minha gente, meus amigos, meus inscritos, uma boa noite para vocês. Então, hoje eu vou começar contando uma história de uma pessoa que me contou hoje, de pescaria, na verdade. E depois, lá pro meio do vídeo, eu vou contar o que é a vida de um cabo eleitoral em política, né? O cabo eleitoral, vocês conhecem a figura do cabo eleitoral, geralmente é aquelas pessoas que trabalham pedindo voto para algum candidato. É mais ou menos isso aí. Mas então eu estava hoje cedo conversando com um amigo meu que eu tenho aqui em reserva. Todo dia nós se encontramos ali no bar da fofoca, mas sempre a gente sai um pouquinho para fora para fumar um cigarro e contar alguma história nossa mesmo, né? E ele gosta muito de pescar. Eu também já fui bastante pescador na minha vida, hoje já não mais, né? Ele ainda sempre continua dando as pescadas dele. Mas então eu contando para ele, eu falei o seguinte, que um dia eu morava no município de Rosário de Ivaí, isso já faz muitos anos já. Se não me engano foi no ano de 84, mais ou menos. Então faz muito tempo, né? Faz mais de 20 anos, 40 anos, né? 30 anos, sei lá. Tô igual o Lula fazendo conta tudo errado. A Dilma, né? Então, nós era um feriado prolongado para nós. Nós morávamos na vila de Água Amarela nessa época. E de costume que nós tínhamos, sempre nós tínhamos uma turminha que nós nos reuníamos, a gente se reunia e sempre estava pescando. Toda semana estava no rio. Mas como tinha aquele feriado prolongado, não me lembro de qual feriado seria esse, então nós tínhamos 3 dias, que era de folga mesmo, né? E nós resolvemos então ir pescar. Fomos em 4 pessoas, fomos com um Toyota, nós fomos num lugar até de difícil acesso na época. Naqueles tempos era difícil, né? E era uma época que estava dando muito peixe no Rio do Peixe. Eu contando essa história para ele, né? E nós fomos para ficar 3 dias no Rio. Nós levamos várias caixas de isopor, tudo com gelo, bastante gelo, porque estava muito calor naquela época, naquele ano, e o rio estava chovendo muito pouco, o rio estava bastante seco, né? Tava um esqueleto o rio. E nós fomos. E chegamos lá naquele primeiro dia, já era um pouco de tarde, nós armamos a barraca, ajeitamos tudo, já foi dois saiu armar a rede num bote, os outros já ficaram ali no barraco arrumando, né, para fazer uma janta e tal. Armou as redes, voltou. Daí no outro dia cedo, nós fomos revistar a rede e esses outros dois saiu tarrafiar, jogar tarrafa para cima. E quando nós voltamos para o nosso acampamento, nós pegamos uma imensidade de peixe, muito peixe mesmo. E os dois que saiu tarrafiar também foi muito mais do que nós, ainda com tarrafa, pegou muito, me lembro que pegou muito curimba, estava dando muito curimba naquela época. Era um peixe bem grande, né? Como estava muito calor, os isopor nossos não estavam aguentando, o gelo não estava aguentando, nós tivemos que ir embora praticamente na hora do almoço. Já, então nós só fomos no rio, posamos e pescamos lá um pouquinho e viemos embora e trouxemos aquela quantidade enorme de peixe, porque tinha um dessas pessoas que era pescador junto com a gente que ele trabalhava num mercado. Naquele tempo era uma venda, mas era uma venda muito grande. E tinha freezer. Eu sei que nós acabamos vindo embora e ele se dispôs a comprar aqueles peixes, porque era muito, nós dividimos, cada um pegou um pouco, e ele pegou e pagou em dinheiro, um pouquinho para cada um. E eu contei essa história para ele quando ele me sai com uma também daí que
uma época que ele foi pescar no Mato Grosso, no Pantanal. Daí, geralmente no Pantanal, você vai pescar sempre, você vai naqueles pesqueiros, né? Então sai o pirangueiro com o bote e os dois pescadores geralmente vai junto daí. Então, mas o pirangueiro que é o comandante da pescaria, porque ele tem prática, ele conhece, porque o Pantanal, muitos lugares são inóspitos, né? São perigosos. E o pirangueiro conhece tudo. E assim eles fizeram. Chegaram, foram pescar, encostaram o bote na margem de um rio e perto deles tinha uma capivara com vários filhotinhos. Numa areinha que tinha assim, tinha um barranco. E eles ficaram quietinhos ali, a capivara também tomando sol. Os animais naquela região lá, eu acredito que eles não são muito ariscos assim de ninguém, porque é muito quieto, é tudo meio parado. E praticamente muita gente não persegue muita caça de capivara. Aonde que essa capivara estava com o filhotinho e perto deles e tranquilo. E eles quietinho pescando. Quando o pirangueiro escutou o pio de uma siriema e falou para eles, ó, fica esperto porque a onça está perto. Mas não deu tempo nem dele terminar de falar, a onça pulou em cima da capivara grande. Mas como o barranco era muito próximo daquela areiazinha do rio, ela errou um pouco o bote, ela só deu o bote de uma mão dela, pegou nas costas da capivara e ela comboteou, caiu dentro do rio. E a capivara ficou na beira do barranco, machucada, e os filhotinhos pulou tudo dentro do rio, sumiu. E a onça deu um jeito de sair, daí nós se assustamos também, ele contando, né? Não, eu não estava junto. Quando a capivara veio e pulou dentro do bote daí. Pulou dentro do bote, mas naquela bagunça que houve, um deles estava sentado, caiu de costa do banco que ele estava, e a capivara adiantou-se por cima dele e derrubou o pirangueiro no rio. E a capivara ficou entre o que estava na ponta do bote e os dois, um caído, né? E o outro em pé. E o pirangueiro dentro do rio tentando sair dentro do rio, porque era um rio muito grande. E naquele apavoramento, conta ele, né? Tu vê, é mentira tudo, isso aí não é possível. Diz que a capivara virou pro lado dele e disse que pôs as mãozinhas para cima, eu acho que pedindo pra eles não tocarem dentro do bote, porque ela tava com medo da onça. E daí pular dentro do rio, o que acontecia? Eles já sabiam que tinha piranha, e a capivara inteligentemente, como estava sangrando nas costas, ela não quis pular. Onde que ela pulou dentro do bote, para pedir socorro para eles, que era pescador. E daí ele não entendia por que a capivara ficava fazendo assim, né? E, e o outro conseguiu se levantar, sentou, meio com medo também da capivara, porque a capivara é um bicho que, se ela tiver aquado também, ela ataca a gente, né? Na verdade. Mas eu olhei pra cara dele e falei, puta que na merda, vai mentir assim lá adiante. Mas às vezes é até verdade, não é mesmo? E ele me falou que os caras sabem certinho que tá tudo quieto, né? Porque é tudo muito calmo, num lugar que parece que o tempo não passa, que a siriema dá o aviso mesmo, né? Se algum predador, algum bicho for atacar, ela avisa, ela com o canto dela, aquele canto melancólico, né? E era verdade mesmo, né? Então, eu fiquei assim até meio, eu falei, puta, mas esse cara tá me gozando da minha cara, contar uma história dessa. Eu falei, mas você tá mentindo pra mim, um negócio desse não acontece. Ele falou, rapaz, é verdade que eu tô falando dele. Ele teimou que era verdade isso que aconteceu. Vai se saber. Em pescaria tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu mesmo sou testemunha de várias coisas que se eu conto, fala que é mentira.
Então eu fui obrigado a ficar acreditando no que ele contou para mim. E a capivara pedindo socorro para não sair dentro do bote com medo da onça também. E eles também se borrando todo de medo da onça, né? Tanto que a hora que o pirangueiro saiu dentro da água, pegou o bote e tocaram a capivara fora e saíram. E foram embora dali, né? Porque ficaram com medo da onça voltar ali naquele lugar. Pensa aí, eu não sei se é verdade isso, mas não quero mais escutar a história desse cara, não. Ele conta muita mentira, Deus do bicho, tá louco. Então, gente, todo mundo pensa também que a vida de puxa-saco em eleição, que é o cabo eleitoral, pensa que é fácil. Não é fácil, né? Você passa por muitas, poucas e boas. E essa pessoa que eu falo, da história da onça aí, ele sabe disso porque ele foi muito cabo eleitoral de muita gente aqui em reserva. De muita gente. E não ganha nada, sabe? Você só puxa saco e. Daí, diferentemente um pouco de mim, porque eu estava no José Lacerda, aqui no Patrimônio Próximo, morava lá por 20 anos, morei mais ou menos lá e passei por algumas eleições lá. E todo ano eu, eu sempre fui meio apurado em dinheiro, né? Com 3 filhos ainda pequenos para tratar, e o que eu fazia, que era, eu mexia muito com vassoura, fabricava vassoura, não dava, mas eu tinha alguma complementação de renda, que quando chegava a determinada época do ano, eu parava com meus afazeres, de mexer com vassoura e lavoura, e vendia calcário rápido. É um calcário que vem sacado. Eu trabalhava assim, a minha meta era mais ou menos de 5, 6 cargas de calcário, de caminhão trucado, né? E daí eu vendia 20 sacos para um, 30 para outro. Tinha muito plantador de tomate que usava muito o calcário rápido, que era um calcário que você jogava ele na terra hoje e com 8, 10, 15 dias você já podia plantar, que a terra já estava um pouco corrigida, já não estava completamente, mas já estava já boa para plantar. E o tomate é muito exigente. Terra ácida o tomate não produz, né? Então eu fazia aquelas vendas e sempre eu ganhava um bom dinheiro. Todo ano eu fazia isso. E quando chegava a época de eleição, geralmente a gente acertava com algum candidato a vereador ou para prefeito para trabalhar para aquela, como cabo eleitoral. Como a gente era muito conhecido no lugar, no distrito, a gente tinha bastante acesso com as famílias, com as pessoas, enfim, né? Conhecia todo mundo, onde morava, onde não morava, e assim. Quando, numa eleição do prefeito Neto, saudoso prefeito Neto, chegou ele em casa, ele e um compadre meu, Paulo Taleve. Muita gente aqui em reserva conhece o Paulo Taleve, José Lacerda. E vieram para mim trabalhar para eles. O Neto era candidato a prefeito. O Paulo eu não lembro se ele era candidato ou não. Quando eu falei pro Neto, falei, Neto, eu não posso trabalhar para você porque eu não voto em você. Eu nunca votei em você e não vou votar. Mas vamos fazer um negócio. A minha mulher sempre votou para você. E ela nunca vai largar de votar para você. E eu não peço para ela votar contra você. Porque você já fez um favor para nós. Eu me ponho no meio dessa história. Eu já contei essa história em outro vídeo. Se vocês estiverem interessados, até pode procurar, que vocês vão achar um vídeo referente à história que o Neto me ajudou. Ajudou uma filha minha e nos ajudou, né? A família. Então essa eu fiquei sempre devendo para ele. E a minha mulher nunca deixou de votar pro Neto. Mas daí ele, então, naquela conversa, ele deu trabalhar para ele, não sei o que, ele fez 1000 propostas. Daí eu falei, não, eu não posso mentir que eu vou trabalhar para você, porque eu não voto para você. Não faço questão nenhuma de perder uma eleição para você, porque eu sei que você trabalha, você é um cara bom administrador,
Mas eu tenho meus princípios de político são outros, não bate com o teu. E eu vou com outro candidato, não me lembro se era o Alisson, quem que era. E o candidato a vereador meu é o Aleixo, que é companheiro teu. Então já está tudo meio caminho andado. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você trabalha para mim, e daí eu vou ganhar a eleição, como de fato que ele ganhou mesmo, mas você trabalha para mim, eu vou dar serviço para você e vou dar serviço para tua mulher. E eu fiquei assim, né? Eu fiquei na dúvida, pô, eu precisava mesmo de trabalhar. Mas eu tinha meus afazeres, eu falei, não, vamos fazer o seguinte então, você dá serviço só para ela. Ela não tem estudo, mas ela como merendeira ou como zeladora da escola, que era onde podia ser encaixado, e a gente pode entrar num acordo aí e tudo bem. Então tá feito. Eu já estava trabalhando para o Aleixo como vereador e ficou tudo certo. Que ele ia dar esse serviço para nós. Para ela, no caso. Porque eu mesmo dispensei na hora. Eu falei, eu não quero para mim. Eu quero só para ela. É claro que ia servir para mim também, porque se ela estivesse ganhando, ia melhorar a nossa situação financeira muito, né? Mas daí veio a eleição, ele ganhou a eleição. Agora nós estamos em 2024, tudo já mudou, meu filho já casou, já está tudo grande. Até hoje ele já morreu também, não tem mais jeito. Que Deus o tenha também. Deixou o legado dele aqui no município, tudo. Mas esse emprego ele nunca falou nada, nunca tocou em nada mais. E daí só para dar risada, quando o meu ex-genro, que é pai da Carla, hoje está nos Estados Unidos também, ele foi candidato no Rio Novo, a primeira vez dele de vereador, então ele estava naquela animação e querendo ser vereador, como de fato que ele foi. E ele sempre ia em casa, porque esse rapaz, esse é o Charles, ele e a Daniela, na época, que moravam juntos, eram casados, eles sempre se preocuparam comigo. Então ele sempre me ajudou muito. Ele e a Daniela. Sempre eles eram preocupados, iam na minha casa. E daí, né, quando ele estava candidato, sendo candidato, ele foi em casa e falou para mim, ô, seu Zé, se eu for eleito, eu vou arrumar serviço para o senhor e para dona Elaine, que é a minha esposa. Eu falei, não, para mim você não precisa arrumar. Eu tenho meu serviço já. Eu fabrico minhas vassouras, dou minhas picareteadas aí com calcário, mas dá um serviço para ela, só já tá bom demais já para nós aí. Já vai fazer a gente ficar bem mais situado assim financeiramente. E assim foi, então tá bom. Ele foi eleito, daí foi reeleito, e até hoje, também é 2024, ele já largou mão de ser candidato. Que Deus proteja muito ele merece, e é uma boa pessoa, quero bem ele até hoje, apesar de não estar mais junto com com a minha filha, mas ele é pai de 3 netos meu, maravilhoso, né? Mas é só para dar risada isso aí, porque também foi promessa e daí a gente lembra que sempre vindo agora para cá, assim, a gente já é bastante experiente, né, com a idade que a gente tem de político, não dá para confiar em político, nenhum, não dá. Com raríssimas exceções, muito rara exceção. Porque tem aquele que não promete nada, né? Ele prefere às vezes pagar de alguma outra forma um trabalho que você desenvolva para ele do que ele prometer alguma coisa. Mas tem outros que prometem o mundo e o fundo, e esse é perigoso, esse não dá nada para ninguém, né? Mas não é o caso desse que eu estou contando, porque ele me ajudava, eu já falei, ele me ajudava de outra forma, mas é só mais pela graça de contar esse tipo de história, né? Como também o Paulo Taleve,
na época que ele foi candidato, a primeira vez dele, no último dia da campanha, ele me mandou para o Embaú. Eu trabalhava para ele com um carrinho que ele tinha. Ele falou assim: vai para lá, compadre, e vai chegar um ônibus de Curitiba, de Ponta Grossa, vem com bastante eleitor do Zé Lacerda. Porque é uma tradição, né? O povo ia trabalhar fora, mas voltava no dia de eleição para visitar a família e votar. E daí voltava embora. Geralmente quem pagava eram os candidatos à viagem de volta. E daí ele falou: você vai cedo, eu vou te dar um dinheiro amanhã, que era um sábado, e você vai para lá e fica lá. Leva bastante santinho e faz o trabalho lá. Né? Aí tá bom, no dia cedo fui na casa dele, vim pegar o dinheiro. Ele pegou e me deu R$ 16 naquele tempo. Eu falei: meu Deus do céu, compadre, mas tudo isso de dinheiro era uma mixaria. Era uma mixaria. Se desse para pagar umas 8 passagens, certo? Do Embaú para cá, era muito. Eu falei: mas se você quer que eu vou do mesmo jeito. Não, vá. Mas por que não me dá um pouquinho mais de dinheiro? Não, não. Esse aí dá. Eu falei: então tá bom. Peguei e fui para lá com R$ 16. Eu não sei, eu acho que dá para comprar umas 16 massa dessa moreninha, né? Cerveja, algumas, naquele tempo. Eu sei que eu fui lá e fiquei, em vez de eu ir na rodoviária, não fui. Falei: eu não vou. Eu paguei a passagem para uma pessoa, me lembro, e um sorvete para uma criança, me lembro até hoje. E daí fui no barzinho do posto em Baú, que tinha um barzinho, né? Primeiro lá não era conveniência, era um barzinho mesmo. Tinha lá pastel para vender, coxinha, e cerveja, e bebida. E daí fiquei ali conversando com algum amigo, passando tempo ali. E quando foi mais tarde, eu peguei e fui embora. Falei: tá tudo bem lá, tá tudo resolvido e pronto. Eu nunca contei isso para ele, mas pela pão dureza dele, porque até hoje ele continua pão duro ainda, né? O Paulo. Você vê o dinheiro do Paulo, é difícil. Muito difícil. Ele tem, mas é difícil. Mas é isso aí, gente. E ele foi bem votado também naquela época, não foi eleito por causa de coligação, né? Ele foi o sexto vereador mais bem votado do município. E alguns vereadores com votação a menos do que ele foram eleitos e ele ficou porque não tinha coligação. Imagine. Coisa errada, né? A tal de coligação aí judiou de muitos candidatos. Mas é isso aí, gente. Outra hora eu volto a contar mais alguma historinha de política e de onça. Esse cara da reserva me deixou eu meio pensando hoje. Mas eu mereço dormir com uma dessa hoje. Ah, contar mentira assim lá adiante, mas pode ser verdade também, não é mesmo? Fazer o quê? Se cuida. Forte abraço, gente. Beijo no coração.